Olá pessoal, meu nome é Cristine Lourenço e o trabalho Maternidade e Ciência no IFB Campus Brasília foi produzido por mim e por Silvana Santos. Nós duas somos mães e docentes do Instituto Federal de Brasília. Atualmente, eu estou no cargo de direção geral do campus e Silvana está no cargo de direção de pesquisa, extensão e inovação. A gente já segue o Parenting Science há algum tempo e quando nos deparamos com a oportunidade de submeter um trabalho para o evento no Rio, a gente resolveu desenvolver uma pesquisa para avaliar uma coisa que já nos intrigava bastante: a forma como a nossa instituição enxerga mulheres gestantes do ponto de vista de valorização na carreira, né? Então, a gente queria exatamente identificar o impacto da gestação e da maternidade na promoção de mulheres nos cargos que elas ocupam. Bom, a gente usou como estudo de caso o próprio Campus Brasília, né? Fizemos uma coleta de dados pelo Google Forms, a gente mandou o formulário pelo WhatsApp e por e-mail para algumas participantes e tentamos abarcar o maior número de mulheres possíveis que fossem servidoras e tivessem vínculo com o nosso campus para poder delimitar o nosso espaço amostral. O IFB, para quem não conhece, né, é uma das 38 instituições federais de ensino, pesquisa, extensão e inovação, né, que compõe a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Nós temos cursos de várias modalidades, atendemos desde o nível médio até pós-graduação, mestrado e doutorado. E hoje o IFB conta com 10 campi, estamos em processo de expansão, né? Então logo teremos mais 2, localizados em diferentes regiões administrativas. O Campus Brasília, onde nós atuamos, é o campus vitrine do IFB. Então, ele é o campus capital, fica na asa norte, aqui em Brasília, né? Hoje nós temos 17 cursos. Dos 17 cursos, 3 cursos são de ensino médio integrado. Temos 5 cursos de nível médio subsequente e os demais são cursos superiores, temos uma licenciatura, algumas pós-graduações, enfim, o ambiente é bem diverso, né? E esse pessoal todo convive no mesmo espaço. Os institutos federais como um todo são bem complexos e, ao mesmo tempo, universos bem interessantes. As mulheres são a maior parte das nossas estudantes. A gente tem cerca de 54,22% de alunas em todo o IFB, tá? Assim como também são a maior parte da população brasileira, né? De acordo com o IBGE, cerca de 51,5% da população brasileira é formada por mulheres. Bom, todos sabem os grandes desafios da conciliação entre a vida profissional e a vida doméstica das mulheres, né? As mulheres saíram de casa para trabalhar fora sem que os homens entrassem proporcionalmente com força de trabalho dentro das residências. Tem uma pesquisa do IBGE de 2023 que diz que os homens só se sobrepõem às mulheres em termos de quantidade expressiva de trabalho doméstico quando a gente está falando de trabalho relativo a pequenos reparos. Em todas as demais atividades, as mulheres ainda continuam executando a maior parte das atribuições das atividades dentro de casa, sejam elas relacionadas a atividades da casa mesmo ou à criação dos filhos. Bem, enquanto as mulheres estão absorvendo essa sobrecarga de trabalho dentro das residências, né, e nas famílias, existe uma pressão acadêmica para que a sua produção não caia. Foi só em 2018 que o movimento Parenting Science submeteu uma proposta ao CNPq para que as gestações das mulheres fossem consideradas durante a sua carreira acadêmica, porque o que se observava de forma muito cruel era apenas uma queda na produção durante o período da gestação, da amamentação, que não era contrabalanceada em face de períodos de produção contínua na vida acadêmica dos homens. Para a gente avançar e falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa, nós tivemos 21 formulários resposta e esse formulário pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, as respondentes identificam o seu perfil, não é necessária a identificação individual, né, a identificação pessoal, mas elas
traçam um certo perfil e respondem a quantidade de filhos que têm, se ocuparam cargos, se ocupam cargos, né? Se tiveram direito à licença maternidade de 4 ou de 6 meses, ou se não tiveram direito, se amamentaram, se tiveram apoio durante a amamentação, enfim, é mais um delineamento de perfil da participante, da respondente. Na segunda parte do formulário, a gente utilizou a escala Likert para fazer algumas perguntas mais precisas. Sobre as respostas que foram obtidas na identificação da primeira parte, né, nesse delineamento de perfil, 7 respondentes disseram que têm apenas um filho, 10 disseram que têm 2 filhos e 4, a minoria delas, né, diz que possui 3 filhos. Curiosamente, uma quantidade expressiva dessas respondentes disseram que foram promovidas durante a gestação, né? Algumas respostas foram bem interessantes nesse formulário. 9 disseram que tiveram direito a 4 meses de licença maternidade, 8 tiveram direito a 6 meses de licença maternidade e apenas 4 das respondentes não tiveram direito à licença maternidade. A maioria dessas respondentes contou com uma rede de apoio. Então, só a partir desse delineamento de perfil, a gente já observa que estamos lidando com um universo que não é o padrão, que não é o comum no mundo, né? O resultado dessas respostas, né, a análise dessas respostas, nos leva a crer 2 coisas. Primeiro, o IFB parece ser uma instituição que acolhe e valoriza gestantes. Segundo, a gente precisa investigar mais. Porque quando a gente relaciona a quantidade de pessoas e o tempo de licença maternidade com a quantidade de mulheres que alegam terem sido promovidas durante a gestação ou durante o período de amamentação, o resultado parece não bater, né? Então a gente precisaria aprofundar essa investigação. Nós temos no Campus Brasília um total de 74 servidoras, né? Docentes, sendo que 38 delas se identificam como mães. As técnicas são 40 mulheres, é a grande maioria da categoria no campus. 16 delas são mães. Então, o universo da pesquisa, nesse caso, foi considerável, né? Nós temos 54 mulheres e conseguimos alcançar 21 respondentes. Mas a gente gostaria de fazer uma investigação mais aprofundada para verificar o que aconteceu com esses resultados. Outra coisa que seria interessante também seria traçar uma diferenciação entre o que acontece com as mulheres técnicas e com as mulheres docentes em face da maternidade no Campus Brasília. Talvez fique aí para um próximo levantamento, uma próxima pesquisa, né? Além da gente tentar conseguir ampliar o nosso espaço amostral, né? O nosso espaço de respondentes. Havia um espaço aberto para respostas, né? Para comentários. E a gente obteve algumas respostas escritas, né, dessas subjetivas que foram bem interessantes. Teve uma respondente, por exemplo, que diz que é muito difícil para a mulher conciliar a maternidade com a vida profissional. Sinto que meu marido, desde que virou pai, só cresceu na carreira. Eu mudei de carreira e sinto que consigo atuar com minha capacidade reduzida pelo cansaço e sobrecarga. Ou seja, de alguma forma, a paternidade agrega qualidades ao homem que também deveriam ser consideradas como um aspecto positivo na vida profissional e acadêmica das mulheres. Só que a sobrecarga é tão grande e o comprometimento de tempo na vida das mulheres é tão grande com a maternidade que talvez essas qualidades agregadas, essas características aprendidas não se destaquem tanto, não façam tanta diferença, infelizmente, quanto fazem na vida do homem.